Em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? A minha versão está um pouco diferente. 39 diz: no entanto, nós somos daquele que redriguem para a perdição, mas sim dos que creem nos salvos e que seguem avante. Eu li uma outra versão melhor. É o 39, diz aqui: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Nós não somos daquele que para, nós não somos daquele que desiste, nós não somos daquele que volta para trás, mas somos aqueles que seguimos em frente. E o tema, aleluia, da mensagem é 6 motivos para nós não desistir. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Pode deixar no 39, por favor. Meu querido, se eu perguntar aqui, quantos de vós já tiveram vontade de desistir? Já tiveram vontade de parar? Tenho certeza que 99,99% da igreja vai levantar a mão. Porque há momentos da nossa vida que nós enfrentamos tantas dificuldades, tantos problemas, tanto vento ao contrário, que chega um pensamento em nossa cabeça, o qual vem querer que nós mesmos venha parar. Mas não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de nós. Pelo contrário, Deus quer que nós continuemos seguindo sempre em frente. Porque Ele mesmo diz: aqueles que se redregam, voltam para trás, que desistem, a minha alma, o meu amor não está nele. Mas aquele que, consequentemente, segue em frente, adiante. Aleluia. Não existe momentos da nossa caminhada com Deus em que a maior batalha não é continuar lutando contra aquilo que está dentro de vós, mas a maior, aleluia, batalha é não querer desistir, é não querer parar. É justamente nesses momentos que uma voz tenta entrar no nosso coração dizendo: desista de orar, desista de acreditar, desista do seu ministério, desista da família, desista dos seus sonhos, desista porque não vai acontecer. Mas graças a Deus que hoje Deus nos ensina os 6 motivos por qual nós não devemos desistir, nós não devemos parar. Porque de certo, aleluia, nós não conhecemos o autor que escreveu Hebreus, mas a maioria, há uma discussão dizendo que foi Paulo, outros dizem que não, mas não tem um autor certo. E o autor, ele descreve, e ele é correto na escritura, quando ele diz, aleluia, quando ele diz para nós não desistirmos, para nós não pararmos, para nós seguirmos em frente. E a primeira coisa que eu quero destacar é que Deus está conosco em todo o tempo. Não devemos desistir porque Deus está conosco em todo o tempo. Se Deus está conosco em todo o tempo, por que é que vem essa vontade de querer parar? Por que vem essa vontade de querer desistir? Porque momentos, aleluia, tem momentos que nós deixamos de escutar aquilo que o Senhor tem para nos falar.
Nós deixamos de acreditar aquilo que Deus nos prometeu. Nós deixamos de correr atrás daquilo que Deus falou para nós e começamos a ficar encovardados, querendo parar e querendo desistir por causa das situações dessa vida. Mas Deus é aquele que está comigo e com você o tempo todo o tempo. Não há aonde ir aonde Deus não esteja. Não tem como se esconder do Senhor. Salmos capítulo 139, do 7 ao 10, aleluia, vai nos dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se tornar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Deus, Ele está em todo lugar, e Ele está conosco, e Ele está, aleluia, do nosso lado, e Ele está pronto para nos ajudar, pronto para, aleluia, não nos deixar sozinho. Esse sentimento que vem em muitas pessoas, mesmo no meio da multidão, mesmo no meio da sua família, mesmo no meio dos seus amigos, mesmo no meio, aleluia, de qualquer pessoa, ele tem um sentimento dentro dele de estar sozinho. É um sentimento muito ruim. Não sei se alguém aqui já teve esse sentimento. Eu, graças a Deus, nunca tive. Tem certos momentos que eu prefiro realmente ficar sozinho, pastor. Mas Deus não nos deixa, aleluia, sozinho, porque Ele é onipotente e onipresente. Se você acha, aleluia, que você está sozinho, não está. Deus está contigo. Se você acha que está sofrendo sozinho, não está. Deus está contigo. Se você acha que está passando pelas lutas sozinho, não está. Deus, Ele está contigo, aleluia. Elias quis desistir por pensar que estava sozinho. Elias quis parar em um momento da sua luta, em um momento, aleluia, de fraqueza, em um momento, aleluia, que ele chegou talvez ao estresse máximo, em um momento de desespero, em um momento de ansiedade, até mesmo de depressão. Ele queria parar, ele queria desistir, pedindo para Deus até a morte. Está em 1 Reis capítulo 19 essa história, pedindo para Deus: olha Deus, me mata. Só porque de repente ele ouviu que uma certa rainha queria matar ele e mataram todos os profetas. O homem endoidou. O homem que orava e o fogo descia, o homem que orava e acontecia. De repente, por causa de uma fala, de uma pessoa, de uma rainha, ele se abateu. Ele começou a dizer: Senhor, eu estou sozinho, Senhor, eu estou abandonado, todo mundo desistiu, só eu fiquei. Pensando ele. E de repente Deus envia anjos para falar com Elias, envia animais para alimentar Elias. O próprio Deus fala com Elias e diz: você não está sozinho não. Tem 7.000 profetas que não se dobraram para esta rainha. Tem 7.000 profetas que não adoraram o Deus de Baal. Você não está sozinho. Você não é o único, aleluia, que está passando por essa situação. Levanta, homem, que eu tenho muita coisa a fazer na tua vida. É isso, aleluia, que nós temos que entender. Nós não devemos parar, porque Deus tem muita coisa para fazer na minha e na tua vida, aleluia. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então não devemos, aleluia, pensar que nós estamos sozinhos, que nós estamos passando por isso ou por aquilo sozinho. Não, de maneira nenhuma. Deus, Ele está conosco e nunca te abandonaria e nem esqueceria de você. A própria Bíblia diz que ainda que uma mãe esquecesse do seu filho quando amamenta, Deus jamais esqueceria de vós. Leva isso para você. Não tem um sentimento que Deus te abandonou. Não tem um sentimento que você está sozinho. Há momentos, é verdade, aleluia, que nós não escutamos a voz do Senhor. Há momentos, é verdade, que nós oramos e parece que a oração não passa do teto. Há momentos que é verdade que só parece que estamos sozinhos, mas não estamos. Deus está do seu lado.
lado a lado, frente a frente, ombro a ombro, aleluia, Ele está com você. Se passares pelo fogo, não te queimarão, aleluia, porque Ele está contigo. Glória a Deus. Tanto é verdade que os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles, aleluia, disseram para o rei que não ia adorar o Deus de Baal, quando disseram para o rei que não ia adorar a estátua, aliás, a estátua do rei, porque eles não poderiam adorar, ali no particular, tete a tete, só eles, o soldado e o rei, ele olhou para o rei e disse: nós não te adoraremos. E se porventura Deus não nos tirar da fornalha, mesmo assim, nós adoraremos só o único Deus. O que aconteceu? Jogaram aqueles 3 na fornalha. E quando olharam de novo, não estava 3, mas tinha 4. Porque, aleluia, Deus não deixa nós sozinhos. Deus nunca vai te abandonar, meu querido. Tira esse sentimento de abandono. Tira esse sentimento que você está sozinho da sua cabeça, do seu coração. Deus, Ele sempre estará conosco. Aleluia. Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Jesus falando. Ele está conosco até o fim. Aleluia. Você quer melhor palavra do que isso? Você quer melhor argumento que isso, que Deus não te deixou só? Jesus está com você até o fim, até a consumação, até, aleluia, acabar esse mundo, até o dia que eu e você estaremos com Ele. Ele estará conosco, aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. A segunda coisa que nós não devemos parar é porque Cristo venceu o mundo por nós. Ele venceu. E se nós temos Ele como nosso guia, se nós temos Ele como nosso pastor sacerdotal, se nós temos Ele como o único representante da nossa fé, e Ele venceu, deixou as portas abertas, deixou o caminho, aleluia, a se trilhar. Então por que eu e você nós vamos parar? Porque eu e você vamos desistir, sendo que Ele já nos ensinou como é, aleluia, para passar pelas adversidades dessa vida. E Ele não só nos mostrou, como nos deixou, aleluia, passo a passo, como passar. Os seus ensinamentos, a Bíblia nos deixou um mapa certo, pastor, para chegarmos, aleluia, aonde nós temos que ir. Como eu sou jovem, né, uns dias atrás, eu gostava muito de jogar videogame, ainda gosto, mas jogo menos, né? Porque o tempo, não dá, pastor, não tem tempo. Mas antigamente, pastor, até nós jogava muito videogame. Só que naquela época não tinha celular, não tinha o YouTube. Então o que acontecia? Os fabricantes faziam o jogo e você não conseguia passar porque você não sabia os truques. E o que acontece? Eles faziam uma revista dando dicas para você passar aquele jogo. Então você tinha uma revista com uns códigos para você passar. Então, aleluia, ou alguém já passou, fez e passaram. Então ele deixava uma lista para que aquele jogo ficasse mais fácil para você passar. E nós tínhamos um tempo que nós salvávamos aquele jogo, passamos de fase. O jogo da vida, Jesus nos deixou uma revista para nós passarmos toda a fase. Todo o código está aqui. Aleluia, não está, aleluia, no tutorial de um que não entende da palavra de Deus. Não está nos coach desta vida. O tutorial está aqui, ó. A revista dos códigos, a revista de como você, aleluia, passar, de como você vencer, de como você não desistir, está na Bíblia. Aleluia. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós erramos e nos fraquejamos porque nós não conhecemos a tua palavra e nem o seu poder. Nós paramos no meio do caminho porque nós não entendemos, aleluia, que Ele está conosco em todos os momentos.
Nós às vezes paramos porque esquecemos que Ele nos avisou: olha, vem de bom ânimo, vós tereis aflições, mas eu venci, aleluia, e vós também vencereis. Ele estava olhando para mim e para você. No momento da nossa dificuldade, no momento da nossa fraqueza, no momento, aleluia, que nós fomos desistir, nós temos que olhar: olha, Jesus venceu e disse que eu também iria vencer. Aleluia, você vai vencer. Essa luta, essa provação que você está passando, aleluia, querendo fazer com que você pare, é só um momento. Você vai vencer, meu irmão. Não se preocupe. Basta você, aleluia, continuar seguindo passo a passo, aleluia, aquilo que Jesus nos deixou para nós, todos os seus ensinamentos. Se você vir por este caminho da Bíblia Sagrada, com certeza você não vai errar. Se você vir no caminho, aleluia, do passo a passo do que o Jesus nos ensinou, com certeza você não vai desistir. Você vai continuar a caminhada. Porque está fácil, porque Ele passou. Está fácil porque Ele nos ensinou. Está fácil, aleluia, porque Ele, aleluia, disse: olha, você vai vencer. Por mais difícil que seja a tua dor, por mais difícil que seja a tua caminhada, por mais difícil que seja a tua luta, você vai vencer, porque Ele disse que você iria vencer. É que nem o pastor falou na sexta-feira: só você conhece a tua luta. De repente você conta para mim a tua luta, o teu problema. Para mim, ó, ixi, você está passando por isso? Eu passava, ó, de boa, de olho fechado. Mas só você sabe o grande problema que está passando por você. Eu não posso medir a sua luta, só você. Aleluia. Mas Deus disse que você iria vencer. Jesus falou que você iria vencer. E você vai. Você vai. Só você seguir a escritura dele. É só você entrar pelo caminho que ele trilhou. Aleluia. Cristo venceu o mundo, e vós também irá vencer. Aleluia. Glória a Deus. O 3. Não desista, porque tem pessoas que precisam conhecer a Cristo através de você. Isso é forte. Por que eu não tenho que desistir? Porque tem pessoas que precisam conhecer a Cristo através de mim. Eu estava conversando com o Danilo, né? E o Danilo conversando comigo. O Danilo gosta de conversar, é uma benção. E ele falou para mim: imagine um homem que ganhou Billy Graham. Imagina o galardão dele. Agora imagine esse homem que ganhou Billy Graham se tivesse desistido no meio do caminho, se tivesse parado. Imagine se os apóstolos, se os discípulos estivessem desistido, estivesse parado. Aleluia. Agora imagine se a pessoa que trouxe você a conhecer Jesus estivesse desistido, estivesse parado. Imagine quantas pessoas você deixará de trazer para conhecer a Jesus Cristo se você desistir. Uma das coisas que nós não podemos desistir é porque tem pessoas que vai conhecer a palavra de Deus através de mim e através de você. Então não desista. Não desista, meu querido. Aleluia. Porque tem pessoas que ainda precisam ouvir a palavra através da tua boca, ou o testemunho através da tua vida. Por isso que é importante, aleluia, de você não desistir. Atos capítulo 4, capítulo 5, aliás, do 40 ao 42. Atos 5, 40 ao 42. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, e regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Na tradução, os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus.
Eles estavam pregando, ensinando a palavra de Deus, e de repente os soldados pegaram eles, levaram uma surrinha de leve, quase nada, pastor, bem levinho, apanharam poucos bichinhos, mas quando soltaram, eles sentiram-se orgulhados por ter levado, aleluia, a mensagem do Senhor, e por ter, aleluia, por isso ter padecido que nem Cristo. Eles pararam? Eles desistiram? No outro dia estava lá, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por que que eu e você queremos parar? Mediante uma pequena coisa, uma pequena luta. Alguém aqui já apanhou por causa de Jesus Cristo? Alguém aqui já levou chicotada por causa de Jesus Cristo? Ninguém. Os apóstolos não era só apanhar, mas eles estavam perdendo a vida por causa do Senhor. E ainda há países aí que pessoas por causa do Evangelho estão perdendo a sua vida. E você querendo desistir porque alguém deixou de falar com você, porque alguém não te agradeceu, porque alguém não respondeu uma mensagem no grupo, ou porque coisas menores você quer parar. Aleluia. Não desista. Não desista por pequenos motivos e nem por maiores, porque quem vai perder, se eu desistir, quem vai perder sou eu. Se você desistir, quem vai perder é você. Aleluia. Os apóstolos não desistiram, não pararam, continuaram anunciando o Evangelho, mesmo com a sua vida, mesmo, aleluia, com a sua vida em xeque. Eles perderam, eles continuaram anunciando o Evangelho. Então não desistam, não parem, porque tem pessoas que precisam ainda de ouvir você pregar, de ouvir o seu testemunho, de ouvir o que Deus fez na tua vida. E às vezes você nem precisa nem pregar, às vezes só de olhar o seu testemunho, você passando por uma luta, que a pessoa olha para você, eu não entendo aquele irmão, eu não entendo aquela pessoa, sofre tanto, mas está todo dia na igreja, sofre tanto, mas quando chega em casa coloca um hino de adoração, está sempre cantando. É o seu testemunho, mesmo calado. Aleluia. Eu não entendo ele, eu não entendo ela, não tem nada em casa, mas tá, quando eu chego perto dele, eu sinto uma coisa diferente, eu sinto uma paz como pode. É você que está aguentando tudo por amor de Cristo, e através disso pessoas estão sendo evangelizadas. Não desista, continua, aleluia, glória a Deus. Quarto, aleluia, não desista, porque a nossa esperança está em Cristo. Se a tua esperança está em Cristo, por que você vai desistir? Se a tua esperança estiver no teu irmão do teu lado, ele pode falhar. Se a tua esperança estiver no pastor desta igreja, nós podemos falhar. Se a tua esperança estiver no seu patrão, ele pode falhar. Se a tua esperança estiver nos governadores dessa terra, nos políticos dessa terra, eles vão falhar. Mas se a tua esperança estiver em Cristo, tenha certeza que ele nunca vai falhar. Nunca, jamais ele vai falhar com você. Aleluia. Tenha a sua esperança em Cristo. Tenha a sua esperança no Senhor. Não confie, não coloque a sua esperança em pessoas. Porque se você andar comigo 24 horas, aleluia, na primeira hora, no primeiro minuto que você vai andar comigo, você vai, ixi, esse pastor falhou nisso, e você colocou todas as suas fichas em mim. Não olhe para mim, mas olhe para Cristo, porque Ele não falha, Ele nunca falhará, aleluia. Olhe para o Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e em crença, para que abundeis em esperança nele, pelo poder do Espírito Santo. Que você seja abundante em esperança em Cristo Jesus.
Aleluia, não desista. Coloca a sua esperança nele, que ele é o seu Salvador. Em quinto lugar, aleluia, porque nós não devemos desistir, porque o Espírito Santo nos fortalece diariamente. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia. É diariamente. Ele não está dizendo, olha, eu vou fortalecer você só em tempos. Eu vou fortalecer você só quando você estiver aqui na igreja me adorando. Eu vou fortalecer você só quando você estiver firme. Não. Ele está dizendo, eu vou fortalecer você diariamente, toda hora, todo minuto, todo segundo. Basta, aleluia, você está sempre querendo ser fortalecido por Ele, porque Ele está pronto para te fortalecer diariamente, aleluia. Eles não concedem, aleluia, para que as segundas riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecidos pelo poder do seu Espírito. É pelo poder dele, não é por nossas forças, não é pela nossa capacidade, não é, aleluia, por causa de nós, mas ele nos fortalece diariamente por ele próprio. Não é por nós, é por ele próprio, porque nós não conseguimos. Se pelo menor problema nós já pensamos em desistir, imagine se ele parar de nos fortalecer. Mas o engraçado é que para ter essa força nós precisamos passar por momentos de dificuldade. Se você está passando por algum momento de dificuldade, é porque Deus está te fortalecendo. Quando você chega na academia para fazer musculação, você chega lá, né, vê aqueles cabra forte. O Thomas aí com esse braço aí já deve levantar uns 30 quilos. Pouco? No supino? Uns 30 quilos. Eu desse tamanho, cheguei na academia, o Heitor foi comigo. Eu falei assim, não, pode colocar 5 quilos aí que eu levanto. 5 quilos de cada lado. Primeiro dia. Rapaz, quando chegou na segunda, o braço já não estava indo mais. 5 quilos de cada lado. Imagina se eu colocasse 30, eu não ia sair do lugar. Mas por quê? Porque cada dia você vai aumentando a carga. Não é assim de uma vez, eu sou forte, já vou lá nos 50 quilos. Não, primeiro é só a barra. Todo mundo olha para você e fala, ixi, isso aí é frango. Começou hoje, é frango. Aí você está só na barra, quase no hino. Aí no outro dia, você vai e coloca 5 quilos. Passa um tempinho, você vai aumentando. Quer dizer, é pouco a pouco. É assim. Talvez, aleluia, você está fraco hoje. Talvez, aleluia, Deus está te provando hoje, mas para que você tenha força no futuro, para que você seja forte no futuro. Aleluia. Eu vi um filme uma vez, eu esqueci o título do filme, mas era um filme que o cara era um advogado, ele perdeu a sua casa e ele foi para o seguro falou que era coisas da natureza. Então por causa disso o seguro não cobriu, então ele quis processar a Deus, porque se era coisas, né, de Deus, então eu vou processar a Deus. Aí chamou padre, chamou rabino, chamou tudo quanto é líder de religião para fazer, né, para ver qual que é a situação, quem ia pagar. Aí eu acho que ele chamou um padre, um rabino, não sei. Aí perguntou, mas não foi Deus que derrubou minha casa? Tudo não é feito por ele? O padre falou assim, é. Aí o padre, o rabino, não sei, falou assim, olha, quando eu pedi força para Deus, ele me deu problemas para resolver. Quando eu pedi para Deus para ter amor, ele me deu pessoas para ajudar.
Quando eu pedi para Deus sabedoria, Ele me deu coisas para me colocar no lugar. Quer dizer, as coisas que você está passando é porque você vai usar no seu dia a dia. Talvez você está passando por uma necessidade hoje, porque Deus está te fortificando. Deus, aleluia, vai te fortificar diariamente. É que nem na academia. Se de repente você está diariamente treinando, você vai cada vez subir o nível, cada vez colocar mais peso. Mas se você ficar um mês parar, você vai ter que voltar tudo de novo. Porque o peso que você estava levando, você não vai aguentar mais. Porque você parou, porque você desistiu. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Porque se cair, tem que voltar tudo de novo. Tudo do começo. Aleluia. Jesus é assim, Ele nos fortalece dia após dia. E o melhor de tudo, aleluia, é que Deus nos dá força mediante a nossa fraqueza. Coríntios capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É da nossa fraqueza, e cada dia mais Deus vai aperfeiçoar a força em nós. Mas não devemos desistir, não devemos parar. Aleluia. Porque é Ele que vai nos ajudar dia após dia. Em Joel capítulo 3, versículo 10, aleluia, a parte C do versículo diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você se sentir fraco, olhe no espelho e aponta para o rapaz que você olhar no espelho e diga: eu sou forte. Pode aparecer ali um mal acabado, pode aparecer ali um homem fraco, chorando, cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas olha para ele e diz: você é forte. Olha para ele e diz: você é forte. No espelho, com o olhar firme, olha para ele e diz: você é forte. Porque diga ao fraco: você é forte. Diga para o seu interior: você é forte. Diga para você mesmo: você é forte. Aleluia. Só assim você vai entender e você não pode desistir. Em último lugar, em sexto, aleluia, por que nós não devemos desistir? Porque Deus tem um plano perfeito para nós. Aleluia. Por isso que nós não devemos desistir. Porque desde a fundação do mundo, desde o começo, aleluia, Deus já tem um plano para mim e para você. E Ele colocou eu e você nesse plano. Então é por isso que nós não devemos parar. É por isso que nós não devemos desistir. Porque o plano é perfeito para nossas vidas. Quando você para, quando eu paro, eu estou mandando uma mensagem dizendo: o Senhor falhou, Jesus errou, porque eu não estava no meio desse plano errado. Você e eu estamos no plano perfeito do Senhor. Então não desista, não pare, aleluia. Fica sempre seguindo em frente. E um texto que eu gosto muito é Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E eu já me encerro. Diz assim: conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força, mesmo muitas vezes você querendo desistir, mesmo muitas vezes você querendo parar, mesmo com tudo, aleluia, vindo contra você, você não negou o nome do Senhor, foi até o fim, aleluia, e você não parou, por amor a Ele, porque o plano dele é perfeito para mim e para você. Uma salva de palmas para o Senhor.